O outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 10. A verdadeira história do vampiro Conde Drácula. Vlad Tepes e outros sanguinários. Parte final. No programa anterior, comentamos sobre uma das inspirações para o personagem Drácula ter sido um príncipe chamado Vlad Tepes, também conhecido como Vlad III, o Empalador. Este, inclusive, até já foi retratado em filmes como Drácula, a História Nunca Descontada, de 2014, e Drácula, dirigido por Francis Ford Coppola em 1992. O descrevendo assim como um dedicado defensor da fé cristã contra os turcos de religião muçulmana. Assim como também criam a imagem de um homem apaixonado, que supostamente só tomara o caminho das trevas por causa desse seu grande amor por seus entes. Pena que isso não é bem verdade. E o melhor, o verdadeiro Drácula, que por 3 vezes governou a região. Primeiro, em 1448. Depois, de 1456 a 1462. E por fim, ainda em 1476, quando então ele morreu, é bem mais interessante que o representado nos filmes. Logo, por onde começar? Que tal pelo nome Drácula, que significa filho do dragão, mas que também pode significar filho do diabo, dependendo das versões que se contam. Apelido que veio primeiro de seu pai, Vlad II, que pertencia à Ordem do Dragão. Mas não se enganem, no caso era uma instituição de cavaleiros cristãos muito conceituada a ponto de este príncipe ter colocado este apelido em seu próprio nome, Dracu, dragão. Daí Drácula ou Draculeia, que é filho do dragão, ou seja, Vlad III, filho do dragão Vlad II. Mas que os inimigos deste novo soberano preferiam usar a pronúncia filho do diabo devido à sua brutalidade que era avassaladora. Então, como definir o que se acredita ter sido algo em torno de 40 mil pessoas, a quantidade de vítimas que ele pode ter deixado? Mas voltando aos mitos que fizeram este personagem ser tão notório, é importante dizer que Vlad Tepes nunca governou a Transilvânia, mas sim a Valáquia, um reino vizinho, mas que hoje esses dois lugares fazem parte do mesmo país que agora é a Romênia. Hoje, mas na época eram dois territórios bem diferentes. E que lugares complicados! Os turcos só eram parte dos incontáveis conflitos que estouravam por lá. Esta Valáquia e outros reinos também viviam em atritos com outras nações, inclusive a Hungria, que na época era um poderoso império que insistia em dominar constantemente estes locais, tanto quanto os turcos. Daí é fácil entender porque o pai de Vlad Tepes e um irmão morreram nas mãos de nobres húngaros, cristãos como eles também o eram. Além disso, a sua família, a casa de Bassarabe, antes, durante e depois dos reinados deste Vlad Empalador, por várias vezes, conforme fossem as conveniências, melhor se entendiam com os turcos do que com os outros vizinhos, principalmente a Hungria. Mas é claro que este Vlad muito encantou o imaginário popular, inclusive do que é hoje considerado o seu país natal, a Romênia, por causa do modo como ele tanto intimidou os turcos, que mais tarde, muitos anos depois de sua morte, irão dominar por séculos toda esta região. Por exemplo, em uma ocasião, emissários deste Império Otomano, sempre querendo anexar seu país, tanto quanto os húngaros, vieram até este Vlad, vestido com suas roupas tradicionais, incluindo o turbante. O príncipe, sempre soberbo, então lhes perguntou por que eles não mostravam respeito e descobriam a cabeça diante dele. E como esses turcos então responderam que não era costume em seu país, Vlad reagiu de imediato, mandando que os turbantes deles fossem pregados aos seus crânios, de modo que não mais os tirassem, enviando em seguida os corpos destes de volta para o sultão Maomé II em Constantinopla.
Deste modo, é fácil perceber que todas suas histórias dão a impressão de um homem bruto, mas igualmente corajoso, decidido, que faz o que acha que precisa fazer e pronto. Por mais que também um sadismo altamente doentio também deva ser destacado sobre a sua personalidade. Mas, de qualquer forma, muitas dessas histórias também despertam até certa admiração por ele. Como se vê numa destas narrações sobre sua vida, em que um comerciante chegou ao seu castelo para avisar que havia sido roubado. Vlad imediatamente tranquilizou e disse para voltar no dia seguinte. Daí, quando o comerciante voltou realmente no dia seguinte, os ladrões e todos os membros da família destes estavam empalados, ou seja, atravessados por lanças, no pátio do castelo, sendo que na frente destes corpos estava Vlad em seu trono com o saco de moedas de ouro do comerciante que estes haviam roubado. Em seguida, o empalador pediu para que o homem contasse o saco de moedas para ver se tinha algum dinheiro faltando. No mais completo terror, este outro contou-os com todo cuidado e sussurrou: "Sobra uma." Vlad, nisso satisfeito, lhe disse: "Vá com Deus, sua honestidade lhe salvou. Se você não tentasse mantê-la, eu teria ordenado que seu destino fosse o mesmo que de seus ladrões." História parecida com o que numa fonte na praça da capital de seu reino, a Valáquia, a cidade de Tarkoviste, onde ele deixou um cálice de ouro para todos beberem dele, mas que se alguém o roubasse, seria sujeito à sua justiça já bastante conhecida. Precisa dizer que durante todos os anos de seu reinado, ninguém ousou tocar na taça de ouro? Sendo que por fim a sua morte igualmente seria marcante, já que sobre o destino de seu corpo, ou como ele de fato morreu, ninguém o sabe bem o certo. Há muitas versões diferentes. Fatos, todos estes, tão incrivelmente reunidos que tornaram a lenda sobre ele a inspiração ideal para criar a história de um nobre que se tornou um diabólico morto-vivo. Entretanto, ainda nos resta falar de Isabel Báthory, outra inspiração para a criação de Drácula, uma condessa húngara nascida em 1560 e que residiu na Transilvânia, responsável por uma série de crimes cometidos pela sua obsessão em busca da beleza permanente, tal como são os vampiros das histórias que, para manter sua condição de juventude e vigor por toda a eternidade, o fazem à custa do sangue dos outros. Por isso, a Condessa Sangrenta, como ela ficou conhecida, chegou, se acredita, a matar em torno de 600 jovens moças para que com o sangue delas, crendo assim nunca vir a envelhecer, então se banhar nele. Porém, diferente de Tepes, apesar de muitas serem as histórias sobre ela, não há nada de simpático nelas, apenas o horror que cria os monstros tão populares da ficção. Por mais que não haja bem certeza sobre o que é bem verdade e o que não passa de lendas e invenções sobre as ações cometidas por essa Isabel. Dúvidas, que assim geram um mistério que tanto atrai as pessoas. E assim concluímos este pequeno relato sobre as origens de uma das maiores obras da literatura do terror, mostrando que, se souber-se observar, não é difícil ideias para uma boa história ser inventada. E deste modo fica a dica: o passado é uma fonte inesgotável de inspirações. Basta saber procurar.